Olá, alunos de Físico-Química 1. E aí, prontos para voltar? Bom, nós vamos começar tudo de novo e essa semana a gente vai fazer uma revisão da parte de gases. Começamos com gases ideais. Quem tiver algum vídeo, alguma coisa legal que tenha visto nesse período, quem tenha um texto, alguma coisa, por favor, compartilha com a gente lá no Google Classroom. Vai que tem alguma coisa super legal para deixar as nossas aulas mais divertidas. Vou esperar as opiniões de vocês. Um abraço e vamos adiante. Então, a gente começa explicando novamente o que é o estado gasoso. Gás, então, é uma substância que se expande espontaneamente para preencher completamente o seu recipiente de maneira uniforme. Então, todos esses conceitos eu tenho certeza que vocês já sabem bem, eu não preciso ficar me alongando. A gente tem as variáveis mais usadas para descrever um gás, que é volume, temperatura e pressão. No sistema internacional, a gente usa volume em metros quadrados, sim, não é em litros, então aprendam a fazer as conversões. Para o sistema internacional, a temperatura é dada em escala de temperatura Kelvin, zero absoluto, né, aquela coisa toda. A gente tem grau centígrado ou grau Celsius, dependendo de como você quiser chamar, numa conversão de T é menos 273,15 para a gente chegar em graus Celsius. Depois eu vou explicar para vocês, a gente já teve essa aula, mas eu vou explicar novamente de por que esse 273,15 aqui. A pressão é dada em Pascal. Pressão, então, é força por unidade de área e é a primeira variável que não é um único conceito, ela é uma associação de conceitos de força e área, tudo bem? E aqui estão, então, as possibilidades da gente transformar, né, Pascal em Newton por metro quadrado, atmosfera por Pascal, atmosfera por milímetros de mercúrio. Todas essas unidades vocês têm que saber converter muito bem umas nas outras. A gente começa então em 1661 com o Boyle falando pra gente que existe uma relação entre volume e pressão. Esse aqui é o Sr. Boyle, 1661, ele estava absolutamente na moda com essa perucona de cabelo cacheado. Eu acho essa época super legal. Mas mais do que olhar volume por pressão ou pressão por volume, tá? Em alguns gráficos esses dois eixos estão trocados. O que a gente gosta de olhar mesmo é volume por pressão, né? O inverso da pressão. Por quê? Porque isso me dá uma isoterma. Quando eu não vario a temperatura, volume e o inverso da pressão são diretamente proporcionais. Isso é extremamente importante. Eu acho que uma questão bem interessante para colocar lá no nosso fórum, no AVA, é a explicação molecular. Gostaria muito que vocês colocassem lá no fórum o que vocês acham que explica molecularmente o fato de eu não variar a temperatura e, portanto, conseguir observar essa relação direta entre volume e o inverso da pressão. Já começo a mostrar para vocês que a explicação passa por esses desenhos aqui. E a gente tem, então, que a lei de Boyle diz que a temperatura constante, o volume ocupado por uma determinada quantidade, número de mols de um gás, é inversamente proporcional à sua pressão. Vejam que eu não estou variando não só a temperatura, mas eu também não estou variando a quantidade de matéria, o número de mols que eu estou trabalhando, tudo bem? A gente tem, então, que dar uma olhadinha naquele gráfico com um pouco mais de cuidado quando eu olho pressão por volume, de uma forma direta. Se eu olhar para pressão e por volume, eu olho para esse gráfico, essa daqui é a minha isoterma. Sim, eu continuo tendo uma isoterma, mesmo não sendo, né, o inverso da pressão que eu estou estudando. Mas se vocês olharem a área P2V2, é exatamente igual à área P1V1 do gráfico.
certo? A diferença é que aqui eu aumentei a pressão, portanto, eu diminui o volume, e aqui eu tenho um volume maior, mas uma pressão menor. Essa é a grande sacada do Boyle. Ele olha para esses gráficos e ele entende que existe uma proporção. Então, ele entende que a pressão versus o volume é um produto constante. Então, pressão é proporcionalmente a 1 sobre V, ou PV é igual a uma constante. Se eu quero tirar esse símbolo de proporcionalidade, eu tenho que colocar uma constante, certo? Nesse caso, a constante que a gente tem é a temperatura. Se a gente olhar graficamente, aqui a gente tem um exemplo bem bonitinho de pressão variando diretamente, né, com a diminuição do volume. À medida que eu vou diminuindo o volume, esses aqui são pontos experimentais, eu tenho então a pressão aumentando consideravelmente. Para o mesmo sistema, como as isotermas iriam variar se eu observasse a variação de temperatura? Vejam que aqui eu fiz aquele mesmo esquema, certo? De ir variando a pressão e diminuindo a pressão e aumentando o volume para cada temperatura dessas aqui. E você vê que o comportamento vai mudando ligeiramente. Você vai vendo que essa curva vai ficando menos acentuada, certo? Vejam que aqui ela é bem mais curva que aqui. E ainda assim, eu tenho a variação direta, né? Uma variação direta entre pressão e diminuição do volume, ou diminuição da pressão e o aumento do volume. Se eu tomar o mesmo volume e observar a variação de pressão a diferentes temperaturas, eu vejo que essa curva vai ficando menos inclinada à medida que eu vou aumentando a temperatura, certo? Essas aqui são isotermas, então, para um gás ideal. Um gás real, a gente vai ver na próxima aula. Em 1783, Jacques Charles, então, decide fazer um estudo um pouco diferente. Ele usa o volume em função da temperatura e não mais em função da pressão. Ele mantém agora a pressão constante nos experimentos que ele realiza. Olha, foi necessário praticamente 100 anos, quase 150 anos de diferença entre um estudo e outro, para que o Charles decidisse então falar, olha, eu vou fazer um estudo aqui, mas eu não vou levar em consideração volume por pressão, mas volume por temperatura. E ele viu que a razão de proporcionalidade era direta nesse caso, ele tinha uma reta mesmo. E o que é mais interessante, se ele prolongasse essa reta, ele chega aonde? No menos 273,15 graus Celsius ou graus centígrados, dependendo de que livro vocês usarem. Eu prefiro Celsius, porque faz referência ao inventor da escala, tá? Então, quando eu chego a um volume zero, eu teria, então, uma temperatura proporcional a menos 273,15 graus Celsius. Essa temperatura não pode ser atingida. Este é o zero absoluto. Ele não pode ser atingido por uma questão física. Eu não consigo manter tudo absolutamente parado. Por quê? Como a gente já estudou lá em química geral, já viu em química inorgânica também, o elétron é energia em movimento. Lembra dualidade partícula-onda? Ele é uma onda, e uma onda não parada. Uma onda em movimento. Então, eu não tenho como parar tudo, eu não tenho como atingir o zero absoluto. Já chegamos muito próximo disso, mas não ao zero absoluto, certo? Os físicos dizem que isso é impossível. Tudo bem que o impossível de vez em quando se torna possível, né? Mas até o presente momento não é possível. E aí, essa curva aqui, a gente passa a chamar de curva isóbara. Iso igual baros
de pressão em grego, tudo bem? Então, lembra na outra, onde a gente tinha volume por pressão, eu tinha uma isoterma. Aqui eu tenho uma isóbara, tudo bem? E aí, então, a gente vê que volume é diretamente proporcional à temperatura, ou volume por temperatura é igual a uma constante. Qual é essa constante? A pressão. A lei de Charles, então, escrita de uma forma bem bonitinha, diz que a pressão constante, o volume ocupado por uma quantidade de gás, é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta em Kelvin. E aí, mais quase 50 anos depois, a gente chega em Gay-Lussac, para uma combinação de volumes. Gay-Lussac era um cara super interessante, gostava muito de física, já tinha lido os grandes, e aí ele chega nessa situação. Ele vê que se ele misturava 2 volumes de hidrogênio com 1 volume de oxigênio, depois que a reação química acontecia, ele tinha 2 volumes de vapor d'água. O que a gente sabe hoje é que 2 átomos de hidrogênio vão se juntar com um átomo de oxigênio para fazer uma molécula de água. E essa água vai estar no estado de vapor, dependendo das condições de pressão e temperatura que eu estiver trabalhando. O que a gente vê então é que, porque a relação dos volumes é exatamente igual à relação entre os números de moléculas das diferentes substâncias, como mostrado pelos coeficientes da equação balanceada. Esse é o ponto em que o Gay-Lussac se achou a coisa mais interessante, porque ele falou, aqui são 2 volumes, 1 volume, 2 volumes. 2 volumes, 1 volume, 2 volumes. Ele olha para isso e começa a se questionar por que essa relação é tão direta, por que a massa e o volume ocupado têm uma relação tão direta. E aí, então, vem Avogadro, em 1811, 5 anos depois, no máximo, trabalhando em cima dos dados já de Charles, trabalhando em cima dos dados de Boyle, em cima dos dados do Gay-Lussac, e ele vê que a medida de densidade é diferente para os gases. A mesma temperatura e pressão, o volume de um gás independe da sua natureza. Então, o número de mols é proporcional ao volume que ele vai ocupar, independente da sua natureza. Portanto, volume vai ser igual a uma constante vezes o número de mols. Pressão e temperatura são constantes, provavelmente devem estar relacionadas com essa constante aqui. E ele começa a fazer estudos nesse sentido. O que a gente começa a perceber, então, é que, pelo princípio de Avogadro, volumes iguais de gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas, certo? A 0 graus Celsius e 1 atm, nós temos 22.414 centímetros cúbicos para cada mol de substância que eu estiver trabalhando. E aí, então, a gente vê que para, por exemplo, 3 gases completamente diferentes, eu tenho que os volumes deles serão exatamente os mesmos se eu estiver trabalhando com 1 mol de cada um desses gases. Temperatura 0 graus, pressão 1 atm, a massa do gás varia, mas o número de moléculas não varia, o volume não varia. Isso é muito interessante dentro da lei do Avogadro. Por quê? Porque a gente vê que este número só foi descoberto muito tempo depois com a técnica de espectrometria de massas, mas ainda assim, teoricamente, ele já sabia que existia um número de moléculas para um gás que teria relação com esse volume e com essas variáveis tão constantes.
E aí, então, a gente chega no princípio mais interessante que tem dentro da lei dos gases ideais, que é a junção dessas três, da lei de Boyle, da lei de Charles, da lei de Avogadro e do estudo que o Gay-Lussac fez. Então, a gente combina todas elas e a gente vê que volume, então, é diretamente proporcional ao número de mols, à temperatura e inversamente proporcional à pressão. Assim, a gente consegue tirar aquele símbolo de proporcionalidade e passa então a ter uma constante que passa a ser conhecida como constante dos gases ideais e ela pode assumir diversas unidades, certo? Aqui a gente tem a unidade do Sistema Internacional, certo? Aqui a gente tem uma das mais usadas, vocês já devem conhecer, o 0,082, né? Mas eu sugiro que vocês saibam fazer essas conversões todas, tudo bem? A gente está chegando então num ponto interessante onde a gente já conhece o gás ideal, a gente já conhece como trabalhar as principais variáveis dele e agora a gente começa a entrar em derivadas dessas leis. Então a gente tem a lei de Dalton, do modelo. Ah, meu Deus, aquele que retomou o cara lá da Grécia e falou que o átomo era uma bola esférica, maciça. É o próprio Dalton. Ele estava fazendo esses estudos aqui quando ele fala: eu preciso de ter um modelo. Que modelo que eu vou ter? Então, para poder explicar isso que eu estou estudando, né, a lei das pressões parciais, ele retoma então a ideia do átomo. Vejam que nessa época a gente ainda não tinha provado a existência do átomo. Muito pelo contrário, ele retomou um conceito teórico, né? E ele veio aqui então que um mol de hélio, né, um litro de hélio, um litro de hidrogênio e, né, com pressões diferentes, um litro de hélio num recipiente a 100 milímetros de mercúrio de pressão, um litro de hidrogênio a 300 milímetros de mercúrio de pressão, se eu misturo esses dois gases no mesmo cilindro de 1 litro, eles passam a ter 400 milímetros de mercúrio de pressão quando misturados. E aí, então, ele fez experimento não só com esses dois gases, mas com muitos outros gases e chegou à conclusão de que a pressão do hélio mais a pressão do hidrogênio é igual à pressão total. Isso se eu estiver a temperatura constante. Vejam então que eu estou a volume constante e a temperatura constante. Se eu tiver a volume constante e a temperatura constante, a pressão total de uma mistura de gases é a pressão que esses gases ocupariam se estivessem isolados dentro de um recipiente. E aí, então, a gente tem que a lei de Dalton das pressões parciais estabelece que a pressão total exercida por uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais dos gases individuais. Então, a gente começa a entender um pouco mais como esse universo dos gases e das moléculas dos gases reage quando observados pressão, temperatura e volume. Então, aqui a gente tem um exemplo bem bonitinho, né? Que se a gente supor que 0,157 gramas de um certo gás coletado sobre a água ocupa, então, um volume de 135 ml a 26 graus Celsius e 745 milímetros de mercúrio, considere então esse comportamento e você consegue calcular exatamente como funciona a pressão parcial desse gás. Então, a pressão total, ela vai ser proporcional à pressão atmosférica. Essa pressão e essa pressão vão se igualar. Quando elas se igualarem, o que eu tenho é que a pressão aqui dentro, que é igual à pressão atmosférica, vai ser a pressão que as moléculas de oxigênio vão estar exercendo, junto com a pressão das moléculas de vapor d'água vão estar exercendo aqui nessa superfície. E então eu tenho que pressão total nesse interior vai ser a pressão do oxigênio mais a pressão de vapor d'água. E essa pressão total vai ser igual à pressão atmosférica.
gente tem que dar uma olhada também na lei de Graham da difusão e da efusão. São dois conceitos bem diferentes, mas muito importantes. A difusão é a passagem de uma substância através de outra. Então, eu vou misturar dois gases. Imagina que eu tenho um gás A preso desse lado do meu recipiente, um gás B preso nesse recipiente e tem uma chavezinha aqui no meio. Quando eu tiro essa chave, né, quando eu tiro essa separação, o gás A e o gás B tendem a se misturar. A difusão é a passagem de uma substância através da outra. O que a gente tem também é o conceito de efusão. A efusão é a passagem de um gás através de um orifício. Então, imagine que eu tenho agora um cilindro com um êmbolo e esse êmbolo está separando dois recipientes e ele tem um furo. Eu posso medir com que velocidade essas moléculas vão passar por esse furo para ocupar o outro espaço, uma vez que o gás tende a ocupar todo o recipiente de forma espontânea, certo? A lei da difusão e efusão diz que a velocidade de difusão e efusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua densidade ou da sua massa molecular. E aqui, então, a gente tem, olha lá, ó, a velocidade de difusão é proporcional a 1 sobre raiz quadrada de d ou 1 sobre raiz quadrada da massa molecular. E a velocidade de efusão segue o mesmo princípio. Vejam que aqui eu tenho, então, um símbolo de proporcionalidade. A lei de difusão, então, é explicada quando a gente olha para a fração de moléculas dentro do limite de velocidade de 10 metros por segundo da velocidade indicada. Então, vejam, eu venho e olho essas quantidades de moléculas e as velocidades. Vejam que quanto menor a massa molecular, mais moléculas atingem aquela velocidade média maior. Eu atingo maiores velocidades no conceito de efusão ou de difusão. E então, a gente tem que a teoria cinética dos gases está baseada em 4 suposições. Primeiro, um gás é composto por um conjunto de moléculas ou átomos em contínuo movimento aleatório. As moléculas movem-se, então, em linha reta, alterando seu percurso somente quando ocorre uma colisão. É exatamente o que está sendo mostrado aqui. Vejam, as moléculas só vão mudar de direção quando tiver um choque, senão elas tendem a permanecer em movimento retilíneo, certo? As moléculas ou átomos são pontuais. Então, quando a gente fala da teoria cinética dos gases, a gente está falando da teoria cinética dos gases ideais. E um gás ideal não possui volume. Ele não ocupa volume. Professora, como assim ele não ocupa volume? O gás ocupa volume, mas a molécula que compõe o gás, teoricamente, não tem volume. A gente considera o volume daquela molécula como desprezível. Tem aqui é só o volume do recipiente, certo? O espaço que ele vai ocupar. Não existem interações intermoleculares atrativas ou repulsivas. Não existe. Então, vamos lá, de novo, eu estou falando de um gás ideal. Por isso, o Dalton pega aquele modelo, então, de átomo como uma esfera rígida, não carregada, porque ele está fazendo esse estudo aqui. Ele está tentando entender e ele tem que fazer uma série de suposições. Então, ele parte da suposição de que não existe interação, de que o gás não ocupa volume por si só, certo? E ainda por cima ele diz que a energia cinética média das moléculas ou átomos é proporcional à temperatura do gás em Kelvin. Se você tem esses 4 conceitos aplicados ao gás, você consegue entender determinadas propriedades. E aí, então a gente vê, por exemplo, a variação da velocidade das moléculas de um gás em função da temperatura. Você começa a entender que quanto mais denso é o meu material, né,
mais eu tenho moléculas atingindo uma velocidade menor, média, certo? Então, quanto mais leve o meu gás, então a gente pode comparar aqui, ó, o hidrogênio e o oxigênio na mesma temperatura, eu tenho um número de partículas maior com uma menor velocidade. Aqui eu começo a ter mais velocidades diferentes. A velocidade média das minhas moléculas começa a diminuir. Por quê? Porque eu tenho aqui uma massa molecular menor. Agora, se eu comparar a mesma massa, mas temperaturas diferentes, quanto maior a temperatura, menor a média de partículas que conseguem atingir determinadas velocidades. Quanto menor a massa molar, mais alta a velocidade. Então, você olha aqui e vê exatamente, esse gráfico a gente até já colocou ali atrás. Eu tenho, então, uma explicação para isso. A minha molécula ela tem uma densidade muito pequena, então ela consegue ter uma efusão ou uma difusão muito grande, ela consegue manter a velocidade dela por mais tempo, ela consegue ter maiores velocidades, mas um menor número de moléculas atinge essa velocidade média. Eu tenho moléculas com uma variação de velocidade maior. E aí, então, a gente chega num ponto em que eu tenho que fazer falar uns nãos para vocês, né? Não, a temperatura não depende do número de partículas, mas da energia interna que aquelas partículas estão usando naquele momento. Se eu tiver somente 5 partículas, por exemplo, muito agitadas dentro de um recipiente A e 1 milhão de partículas menos agitadas dentro de um outro recipiente B, por exemplo, o recipiente A terá maior temperatura que o recipiente B. Não importa. Não importa o número, mas sim a agitação das partículas, pois as partículas estão muito mais agitadas em B do que em A. Isso significa que eu tenho maior energia cinética agindo lá dentro, certo? Mas a soma das energias de todas as 5 partículas dará menos do que a soma das energias de todas as partículas do recipiente B. Então, a energia interna de B será logicamente maior, mas a temperatura do recipiente A continua sendo maior que a de B. Meninos, era isso que eu tinha para recapitular com vocês a respeito de teoria dos gases ideais. Para essa semana vocês ainda devem assistir a segunda videoaula que eu vou disponibilizar para vocês, que é a videoaula sobre gases reais. Lembrem-se, vocês têm resumo para me entregar, vocês têm lista de exercício para me entregar. Pô, professora, mas por que a senhora pediu tudo isso? Porque quando chegar lá na prova, vocês vão ter um monte de prova, uma em cima da outra. Eu estou passando os resumos e as listas de exercício valendo nota para vocês terem a possibilidade de dar uma melhorada na nota de vocês. Isso vai ser necessário. Se vocês quiserem saber os pesos, olhem o meu plano de ensino. Lá no plano de ensino tem a formulinha que eu vou usar para poder calcular, tá bom? Beijo e até a próxima aula.